Pessoal, eu pediria para você dar só um minutinho da sua atenção, um minutinho mesmo, não saia desse vídeo, que o que eu quero falar com você é a respeito dessa situação que está envolvendo o médium João de Deus e as acusações que pesam sobre eles e a repercussão que isso está tendo. Eu sou o advogado Paulo Rodrigues, eu trabalhei durante 56 anos, me aposentei nos últimos 2 anos e eu tomei para mim a causa das testemunhas de Jeová, que é muito semelhante a essa situação que está acontecendo, que está envolvendo o João de Deus, com uma diferença que no Brasil existem em torno de 1 milhão de testemunhas de Jeová, e no mundo em torno de 7 ou 8 milhões. Então não tem tanta repercussão, por isso que você não vê os meus vídeos bombando com muitas visualizações, com muitos inscritos, porque só interessa às pessoas que são ex-testemunhas de Jeová, que foram expulsas dessa seita e que estão diante de um problema psicológico muito grande, estão muito aflitivas, estão com muito sofrimento, e é muito semelhante ao caso do João de Deus, naquele poder de intimidar, naquele poder de temor reverencial. Por isso eu peço que você preste atenção, mesmo que não seja do seu interesse, você seja solidário, como eu acredito que a maioria dos brasileiros estão sendo, no caso que envolve o médium João de Deus. E não é diferente, minha gente, não é diferente o que acontece com as testemunhas de Jeová, mas numa proporção muito menor em termos de Brasil, tá ok? Muito menor em número de pessoas que conhecem a seita, em pessoas que conhecem essas pessoas que vocês veem de 2 em 2, muito humildes, muito solícitas, muito respeitosas, mas por trás delas existe uma organização americana altamente mafiosa e que tem nos seus regulamentos um tipo de imposição a estimular a aparição de pedófilos, a estimular que se proliferem, e só na Austrália, para que vocês tenham ideia, são mais de 1.006 casos já comprovados de pedofilia dentro da organização, porque a organização age num absurdo ululante, exigindo que as pessoas entre os seus fiéis que se queixam desse tipo de assédio, elas tenham 2 testemunhas. Ora, eu nunca vi ninguém testemunhar atos sexuais, eu nunca vi isso na minha vida. Então é colocado uma exigência exatamente para que as pessoas tenham dificuldades de comprovar a ocorrência do fato, ficando só na palavra do acusado. Se o acusado negar, então o fato é encerrado e o jovem, a criança ou o adolescente que foi estimulado passa por mentiroso. Aos pais é ordenado, entre aspas, que não levem os fatos para as autoridades e que a situação se encerre naquela comissão judicativa. É o nome que eles dão para uma composição de 3 anciões que apreciam a causa. Nunca ninguém, nenhum acusado confessou e nunca ninguém foi punido nas testemunhas de Jeová por causa disso. Então vocês vejam a gravidade. Por isso que eu peço a solidariedade de vocês, porque neste momento em que o Brasil está chocado, está perplexo com esses acontecimentos envolvendo o João de Deus, então é uma oportunidade que os ex-testemunhas de Jeová, as pessoas que foram vítimas, que se tornaram adultos frustrados em razão dessa agressão na sua infância ou na sua juventude, e vocês possam então estar se
condoendo por essas pessoas, como vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês estão se condoendo por essas mais de 300 vítimas até agora que apareceram no caso do João de Deus. E só no Brasil passa esse número de vítimas, tá? Mas a sociedade catequiza eles de tal forma que eles estão numa única religião que seria de Deus, e se eles preferem perder a sua salvação a denunciar um caso de pedofilia, e acabam as pessoas preferindo já tiveram as suas mentes convencidas de que o único lugar de salvação é ali. Então elas preferem ficar com o prejuízo a levar ao conhecimento das autoridades. Eu falo com vocês com conhecimento profundo de causa, por ter nascido nessa religião e cuidar de uma mãe de 96 anos que está lá até hoje, e é muito sério a convivência familiar, certo? Com pessoas que são de fora, como eu. Nós somos muito ofendidos, muito humilhados, mas nós temos experiência para relevar isso daí. Então, eu gostaria de pedir as suas solidariedades. Vocês vejam que o número de interessados no Brasil em relação às testemunhas de Jeová, que são ex-membros, é pequeno. Nós acreditamos que no Brasil não passa de umas 20 ou no máximo 30 mil pessoas que pertenceram a essa seita, testemunhas de Jeová, que se desligaram ou que foram expulsos de lá por não terem um comportamento adequado como os seus dirigentes pretendem, e até mesmo levando fatos aos conhecimentos das autoridades, que devido à ausência de prova testemunhal nunca se consubstanciou coisa alguma. Então, nós estamos realmente pegando um gancho nesse acontecimento com o João de Deus, porque as semelhanças são muitas. Da mesma forma, vai ser difícil comprovar, primeiro pelo lapso temporal, né? São coisas de 20, 30 anos atrás e que já prescreveram na lei brasileira. Embora ele tenha tido a prisão preventiva decretada, vai ser muito difícil se conseguir provar alguns casos contra ele pela ausência da prova testemunhal, mas a justiça brasileira não se baseia só nisso. E esses depoimentos circunstantes que estão em volta, ainda que não possam ser comprovados por perícia nenhuma, vai ser dado ênfase, vai ser dado ouvidos, e provavelmente ele virá receber alguma condenação, não tanto quanto ele mereceria, tá? Mas pelo menos 2 ou 3 condenações já vai ser o suficiente para ele ficar uns 20 anos lá guardado na cadeia. Então nós precisamos das suas solidariedades. Nós estamos sim pegando carona nessa questão do João de Deus, porque isso foi a forma de movimentar o Brasil. E eu, representando as testemunhas de Jeová, eu me aposentei e dou todo o meu tempo, não estou recebendo nada para isso, eu sou um interessado pessoal na causa, certo? E estou dando o meu saber, a minha experiência em 50 anos de vida policial e na advocacia, agora vivendo exclusivamente para isso. Então, quando você vê o número de visualizações e o número de inscritos no canal, é pouco, porque acaba sendo só ex-testemunhas de Jeová interessados. Mas nós pedimos para vocês que sejam solidários, vocês que estão vendo essa situação envolvendo o João de Deus, muitas pessoas estão sendo solidárias, sejam, porque nas testemunhas de Jeová, na calada, sofrem situações muito semelhantes e piores, que nós pretendemos que agora, com o novo governo e com esses fatos do João de Deus tendo vindo à tona nesses últimos
7 dias, nessa semana aqui, que nós possamos estar se enganjando e ir junto para apreciar a situação de umas 20 mil pessoas num universo de 240 milhões. Então eu peço que vocês sejam solidários. De que forma? Vocês se inscrevam no meu canal, se inscrevam nesse canal, porque se nós passarmos 2, 3 mil inscritos e termos visualizações, isso nós temos tido bastante, isso faz com que o YouTube acrescente algumas benefícios aos nossos vídeos, alguma divulgação maior, alguma posição de destaque e até que possa render numerários, para que eu possa juntar aos que eu tenho disposição pessoal meu e frequentar os corredores da Câmara e do Senado, da nova Câmara e do novo Senado que vai se instalar em fevereiro de 2018 agora. No dia 1 de janeiro, apenas um presidente toma posse, mas o Congresso e o Senado, os novos senadores e deputados tomam lá em fevereiro. E eu quero ser, nessa causa, um misto de senador e deputado federal a frequentar os corredores da Câmara e do Senado para visitar as comissões e para pedir que eles apreciem a situação dessas 20 mil pessoas, independente se 20 mil pessoas para eles espalhadas pelo Brasil representem votos, mas que eles tenham e ponham a mão na consciência. São pessoas com sofrimentos iguais e talvez piores do que as vítimas do João de Deus, pelo decreto de silêncio, pelo silêncio absoluto, o silêncio dos inocentes. Então, desculpe, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deem like positivo, negativo, se você não gostou, viralizem esse vídeo, vejam os outros vídeos. Nós temos aí em torno de 100 vídeos para vocês se inteirarem mais profundamente da causa. Vejam os outros vídeos, compartilhem e nos ajudem. É muito difícil. Qual de vocês não conhecem as testemunhas de Jeová? Vocês veem um povo manso, ordeiro, que normalmente vão de 2 em 2 pessoas, de casa em casa, sempre muito solícitos, atenciosos, são treinados para ser assim, são treinados, então aquela humildade que acaba cativando a tua simpatia, ela na verdade é uma humilhação, porque dentro da própria sociedade que os gere torre de vigia de Bíblias e tratados na América, isso já é um treinamento para que aceitem tudo sem a mínima contestação. Eles têm 8 líderes que decidem por votação os destinos e normalmente eles são coesos, unidos e não podem ser contestados. Ora, minha gente, no mundo atual não poder ser contestado é uma coisa já para se desconfiar. Então isso é um procedimento de seita que não é diferente das práticas que o João de Deus fazia lá, porque a própria Federação Espírita Brasileira, kardecista, e até os espiritualistas em geral estão descartando que ele pertencesse a alguma dessas denominações, tá? Era uma coisa muito individual e a satisfazer a libido, a lascívia deste homem. Então eu vos peço isso, se inscrevam no canal, deem likes, viralizem esse vídeo, faça com que ele seja levado ao número máximo possível do conhecimento de pessoas, para que nós possamos receber alguns benefícios no YouTube e até dividendos, para que possamos bancar essa situação que eu vou representar como um misto de senador e deputado em paralelo a andar pelos corredores da Câmara
tão logo chegue o primeiro trimestre do ano vindouro. Tá bom? Peço desculpas a vocês, alguma falha, alguma palavra que eu coloque assim não muito adequadamente, que eu sou uma pessoa que também passei por um AVC, ainda me encontro em treinamentos e medicação, e isso é uma coisa que vai seguir a vida toda, então há às vezes uma dificuldade, mas nós estamos aí com o nosso saber amealhado em 56 anos de trabalho na vida policial, na vida de advogado criminalista do Tribunal do Júri. Eu nunca defendi bandido. O Tribunal do Júri só julga os casos de homicídio. E os casos de homicídio, 95% dos que são julgados nesse Tribunal do Júri são cometidas por pessoas que não são bandidos. São pessoas que têm a infelicidade de matar no bar, no trânsito, no campo de futebol, na discussão com o vizinho, mas não são bandidos, têm trabalho, têm vida regrada, digna, e que num momento impensado cometem loucuras e acabam indo para esse tribunal. É um tribunal criminal, porém 95% das pessoas que são julgadas ali não são bandidos. Eu nunca defendi bandido e sempre atuei nesse tribunal. E estou agora entregando o meu serviço no tempo que Deus me permitir estar nessa terra, e eu acredito que vai dar para ficar alguns anos, não se sabe o dia de amanhã, mas a gente tem essa esperança, e que também outros advogados e advogadas venham se juntar a nós e oferecer uma situação até melhor, até mais completa daquela que nós fizemos. Tá ok? Eu pediria para vocês terem um conhecimento maior, que vocês leiam a descrição no vídeo, do vídeo que eu vou deixar aí no vídeo, e que qualquer situação que vocês queiram, vocês entrem em contato através do meu zap particular, que é o 11 945 37 5651. Repito, zap 11 945 37 5651. Eu estou ao inteiro dispor de vocês esse site para qualquer eventualidade, quaisquer esclarecimentos, e até para que vocês, conhecedores de alguma situação que envolva pessoas nesse assunto de abusos sexuais, dentro não só das Testemunhas de Jeová, mas em outras denominações religiosas, que vocês possam trazer ao conhecimento da gente que a causa que nós abraçamos é por todas essas pessoas, mas em particular agora estamos focados nas Testemunhas de Jeová, porque conhecemos há 60 anos, eu nasci lá dentro, me desliguei logo cedo, em torno dos 12, 13 anos, mas tenho uma mãe com 96 anos que está lá até hoje e que tenta me catequizar todos esses anos para que eu volte para lá. Mas como eu conheço a situação não do ponto de vista deles, e sim a situação do ponto de vista jurídico e dos acontecimentos de fatos e dos crimes que são perpetrados lá, tudo na calada, tudo no silêncio, muito semelhante ao João de Deus, é que eu entrego a minha vida e o meu conhecimento graciosamente para isso. Então preciso da inscrição de vocês, volto a repetir, vocês viralizem esse vídeo, certo? Se inscrevam no canal, deem like, para que nós possamos, juntado aos proventos que recebemos de aposentadoria, a parte que nos fica disponível para a gente empreender viagens e locomoção lá para Brasília, eu pretendo ainda receber do YouTube uma
outra ajuda pecuniária para esses fins. E isso vem através de vocês, não vocês doando diretamente, mas vocês proporcionando que o YouTube possa fazer isso em troca, obviamente, de algumas interrupções de no máximo 1 minuto nos nossos vídeos para as propagandas deles. Então eles se interessam por vídeos que sejam bastante visualizados e que haja mais de uns 2.000 inscritos. Eu, por enquanto, não tenho nem 1.000. Então conto com a ajuda de vocês. Foi um prazer, estou à disposição nesses apps e em vídeos eventuais que eu vou estar fazendo e colocando aí para que nós acompanhemos essas questões aí envolvendo o João de Deus e em paralelo que pretendemos pegar uma carona, porque as testemunhas de Jeová padecem num silêncio muito maior das mesmas agruras. Tá bom? Então, um bom dia, obrigado pela atenção de vocês e até a qualquer momento. Foi um prazer, obrigado.